Estimados alunos, depois de termos assistido ao filme O Jardineiro Fiel, podemos fazer uma boa reflexão do mesmo para o que estamos estudando neste bimestre, fazendo uma introdução sobre o ser, ética e moral. Todo filme, como muitos gêneros literários, seja parábola, mito, poesias e outros, podemos interpretar muitas coisas, tirar muitas mensagens. Esse filme, algumas informações é importante a gente estar atento. Ele foi produzido em 2005, tem como característica ser um drama e suspense, mesmo que tenha o romance do casal Tessa e Justin, mas o filme gira em torno de uma situação nada simples na atualidade. O filme é baseado num livro com o mesmo nome, escrito por John le Carré, escritor britânico famoso por escrever muitos romances nesse estilo. O filme passa a maior parte no Quênia, África, e que tem uma relação diplomática com a Inglaterra. Just é um diplomata britânico que trabalha no Quênia e gosta de plantas. É um jardineiro que vive no seu pacato mundinho. Já a Tessa é uma ativista que defende os direitos humanos contra injustiças e abusos. Ela deseja muito ir para o Quênia e pede assim a Just, que no início tenta resistir, mas depois acaba cedendo e deixando ela ir. Os nomes das empresas e dos personagens no filme são todos fictícios. Então as duas empresas principais que são citadas são a Three Bears, Três Abelhas, que vemos nas caixas de remédio, num pesticida usado por Justin em seu jardim, que a Tessa fica até irritada quando vê ele usando esse tipo de pesticida. E a KDH. Os personagens são vários que são importantes, dois a gente destaca, que é o Sandy, que é amigo de Justin e Tessa, se mostra amigo, né? É alguém que se diz amigo do casal, mas tem grande interesse pela Tessa. O papel dele no filme é fazer intermediação entre a coroa britânica e o Quênia. Porém, nesta relação obscura das duas empresas farmacêuticas, lá no Quênia, está ele no meio dos dois. O Dr. Arnold, que é o médico negro que está sempre com a Tessa, o filme deixa dúvidas se eles têm um caso. O Justin acaba acreditando nisso, a imprensa do Quênia passa esta imagem, aí podemos dizer que a imprensa de lá está também nessa onda de conspiração contra aqueles que possam defender a vida. Só depois Justin descobre que Arnold é gay, uma situação ainda não resolvida naquele país, e realmente trabalhava com Tessa por amor à causa. Seu fim no filme é bem trágico, a gente viu que nem sempre é tão simples. A conspiração é global, a reflexão sobre conspiração global é muito presente no filme, não é algo apenas local, então faz com que o filme mostre uma amplitude muito maior, uma reflexão muito mais ampla para nós hoje. Quando o Just começa a investigar o que houve com a Tessa, que essa conspiração começa a aparecer e fica mais evidente. Pois tudo que ele faz é rastreado de uma forma ampla em aeroportos, ruas e todos os espaços públicos. E só quem mesmo tem acesso a esse tipo de investigação. Então não é simplesmente apenas uma empresa, é uma conspiração que fica muito evidente no filme. São empresas farmacêuticas, o governo do Quênia, a coroa britânica e vários outros órgãos que têm acesso a esse tipo de investigação para poder controlar os passos do Justin como foi controlado. A pergunta que fazemos é: por que esta conspiração? Então, pelo poder, pelo dinheiro, a palavrinha certa que aparece no filme é conveniência. Quando fazemos algo somente pensando em nosso próprio interesse, cada organização tem os seus interesses, beneficia sempre algumas pessoas, independente se iremos até matar vidas, muitas vezes não consideramos. A conspiração é global porque envolve muitas empresas, muitos órgãos que
que vão até além de um só continente, né? Uma frase que é muito importante no filme, que é dita por Tessa no momento que ela, quando Justice está lendo seu relatório, falando que ela teve que prometer a Sandy se este passasse aquela carta, um relatório dos testes dos remédios, que ela prometera fazer até sexo com ele, que é o que o Sandy desejava, é algo bem emblemático. Porque quando Tessa diz, perguntando, né, os fins justificam os meios, é uma frase que tem como referência o filósofo político Nicolau Maquiavel. Ele não disse essa frase, mas sua filosofia faz refletir essa frase. Na verdade, foi uma pergunta reflexiva que a Tessa fez para ela mesma, que faz nos refletir duas situações que aparecem no filme. As empresas estão testando o Dipaxa nas pessoas para descobrir a cura da tuberculose. O fim será o descobrimento da cura para a tuberculose, mas o meio será a morte de muitas pessoas do Quênia, que servirão como cobaias. Então o fim justifica o meio, e Tessa está usando de Sandy, que deseja ficar com ela, enganando para ter acesso a um relatório que iria incriminar realmente essa conspiração. Então o fim justifica o meio. Então essa é uma grande pergunta do filme. Como ser ético na vida, né? E outras questões também são importantes no filme. Além disso, podemos pensar e refletir várias outras questões importantes. Por exemplo, um casamento de conveniência que gera filhos mortos. Essa frase é porque a empresa KDH produz o Diplax e a Tribius faz os testes, gerando assim muitas mortes com esses testes. O nome do filme é muito sugestivo também. Jardineiro Fiel. Justin, de jardineiro pacato lá, acaba entendendo o trabalho da Tessa e continua o mesmo trabalho, tendo assim o mesmo fim também, igual a Tessa teve. Ou seja, podemos pensar que agora ele não cultiva apenas planta, mas vidas, pessoas. Foi assim que ele foi fiel à causa da Tessa. Jardineiro fiel por cuidar de vidas e por querer continuar a causa da Tessa. A dedicação de Tessa faz-nos pensar em nossa própria vida. Até quanto estamos vivendo realmente nossa vida? Só um faz de contas? Contribuindo assim para a cultura da morte, ou somos pessoas que pensam e temos ideias? Por fim, mais um tópico é esta relação entre países ricos e pobres. A ideia que passa no filme, devemos combater em nossa vida, é a ideia de utilidade. Como aquelas pessoas sofriam e estavam em condições miseráveis, poderiam assim fazer testes, matando-as sem o mundo se importar? Os sentimentos e a vida das pessoas não importam quando temos objetivos que são maiores? Será? Então é um filme muito profundo que elenca muita coisa, além de questões pessoais, também questões até globais. Aí ficamos, um grande abraço a todos, que possamos refletir bastante com esse filme.